Olá a todos, eu, como sempre, sou o Vlades para a História e sei algumas coisas sobre onde atirar. Hoje vamos ver a Bernardelli P1 no calibre .40 Smith e comercial Wesson. A Bernardelli é uma empresa cujas armas às vezes podem ser encontradas por aí. No entanto, é preciso dizer algo muito importante para contar essa história. Uma empresa extinta, a Bernardelli, não existe mais, não produz desde 97, quando faliu e, na verdade, foi vendida para uma empresa turca. A Bernardelli, porém, foi uma empresa italiana histórica, que tem suas raízes no século XVIII, inclusive, e participou com muitos projetos e muitos designs da história armamentista italiana. Talvez a última grande tentativa de conseguir um contrato governamental importante foi quando a Bernardelli propôs para a adoção pelo exército italiano, de fato, uma adaptação do Galil israelense. No entanto, quem venceu aquele concurso foi a Beretta, que acabou construindo para o exército italiano a R7090. A Bernardelli historicamente fez excelentes rifles, no entanto, ela nunca deixou de fabricar também pistolas. Uma dessas pistolas, a última, digamos, que eles já projetaram, nós vimos, é a série P018 e vimos a versão esportiva. A Bernardelli Practical, em um vídeo também aqui, a Bernardelli Practical será produzida até 1994, quando será introduzido um modelo aprimorado, que é justamente a Bernardelli P1, que é de fato a última pistola já projetada e colocada à venda pela empresa de Gardoni. É como dizer que foi a última tentativa que fizeram para permanecer no mercado. Pouco tempo depois, de fato, eles faliriam e a empresa deixaria de existir. Com a Bernardelli P1, a empresa retoma as linhas clássicas que já havia experimentado com a P018 ou a Bernardelli Practical. No entanto, ela introduz várias pequenas melhorias, como por exemplo, ranhuras aqui na frente do ferrolho, para permitir uma manipulação com a pegada mais à frente, um pouco mais moderna. Eu gosto muito disso, não sou muito fã de segurar o ferrolho aqui atrás, mas consigo puxá-lo tranquilamente aqui na frente. Introduziu, por exemplo, o gatilho de dupla ação, coisa que a Practical, que já vimos aqui no canal, não tinha. Era um gatilho de ação simples. Aliás, esse gatilho aqui é bem interessante, vamos ver um pouco melhor durante o teste de tiro. Introduziu, como vocês podem ver, o cão com uma trava de segurança, que também funciona como cão. Existe, na minha opinião, nesta pistola, especialmente nesta versão, um claro desejo, de certa forma, de competir com a Beretta Série 90 ou aquelas outras pistolas que se espalhavam rapidamente nos anos 90, que justamente apresentavam características como ligas leves. Ainda não chegamos realmente ao polímero. Neste momento, o polímero ainda é uma tecnologia relativamente nova e algumas empresas ainda estão experimentando o polímero. Mas justamente temos a clássica pistola de antes dos anos 2000. Aqui está, dupla ação, visual quadrado e agressivo. Lembra um pouco nesse aspecto a SIG 226 e, como dissemos, dupla ação. E o cão? Esta, em particular, foi feita no calibre .40 Smith e comercial Wesson. As primeiras Bernardelli P018 eram feitas apenas em 9 mm ou em 7,65 para, ainda bastante difundido naquela época na Itália. Enquanto com o novo chassi que foi feito para esta arma, também se optou por um calibre que naqueles anos era relativamente popular. O que dizer? Vamos mover a câmera, dar uma olhada de perto em como é feito esse último suspiro de uma empresa, infelizmente, a caminho da falência. Então vamos finalmente dar uma olhada de perto nesta. Bernardelli P1, como sabemos que é uma Bernardelli P1, como sempre, temos escrito na arma, vemos o logotipo de Vincenzo Bernardelli de forma bem simples e a denominação da arma. Notamos também claramente escrito no lado esquerdo o calibre. Se girarmos a arma, encontramos uma denominação um pouco mais completa. Além do fato de que no cano está reafirmado que esta é em calibre .40 e comercial Wesson, também vemos Vincenzo Bernardelli, ou melhor, V. Bernardelli, Gardoni, Valtrompia, Made in Italy. Encontramos também o antigo número de catálogo, quando ainda existia o catálogo. Quais são os controles desta arma? Bem, na verdade, se você está familiarizado com pistolas de dupla ação, simples, com desarmador de cão, digamos,
As clássicas pistolas dos anos 90, você vai se familiarizar rapidamente com esta também. Além do óbvio gatilho que, como dissemos, funciona em dupla e em ação simples, temos aqui atrás, no gatilho, o botão de liberação do carregador. Aliás, o carregador, olhando para ele, parece idêntico ao da Beretta Série 90. De fato, o carregador da Beretta Série 90 entra, mas não quer travar. Porque, na verdade, a única diferença que consigo ver é o formato deste entalhe, onde o carregador realmente se encaixa. Então, muito parecido, e lembra um pouco o que a Taurus fez. Os carregadores da Taurus também são quase idênticos, mas não totalmente idênticos. Aliás, eu também tenho um carregador da Taurus, vamos ver se este serve. Este também não encaixa, então todos os carregadores são idênticos, mas incompatíveis entre si. De qualquer forma, como vocês podem ver, o carregador também tem o logo da Bernardelli, com o cisne que eles usam como símbolo. Já vimos o botão de liberação do carregador. Temos também uma alavanca de segurança que pode ser simplesmente acionada. Como vocês podem ver, assim eu aciono a segurança e posso deixar a arma naquilo que é chamado de Condition 1. Enfim, como uma Colt 1911, isso, como vocês podem ver, trava completamente o ferrolho, literalmente como nas Colt 1911, muito bonito, muito interessante. Mas, empurrando além, funciona como um batente de cão, e é um batente de cão, na verdade, bastante duro, porque é difícil mostrar para vocês, mas dá um claro tranco no polegar de quem o aciona. Então é quase doloroso utilizá-la. Não estou brincando, porque é realmente uma pressão muito forte para baixo, porque como podem ver, ela retorna à posição de segurança. O cão é abaixado e a trava permanece acionada. Daqui. Na verdade, posso tentar apertar o gatilho, mas como vocês podem ver, a trava de segurança bloqueia tudo. Obviamente, para atirar eu preciso desativá-la e dessa forma tenho a dupla ação. Com certeza, eu gosto mais deste Baticane do que da concorrente direta, ou seja, a Beretta 98. Aliás, eu reforço isso também durante o teste de tiro. Muitas das características que vocês encontram em pistolas desse tipo são claramente feitas para competir com a Beretta 98, que um pouco, principalmente naqueles anos, era um padrão não só italiano, mas internacional, para o que deveria ser uma pistola em 9 mm. Temos também, obviamente, a alavanca do hold open que podemos acionar. Ela é articulada, por assim dizer, fixada aqui, mas vai bastante para trás para ser facilmente acessível. Uma característica que também servirá para a desmontagem da arma, uma característica que vemos muito bem. Aqui estão os trilhos do ferrolho em todo o comprimento. Veremos isso muito melhor assim que a desmontarmos. Essa é uma característica que muitos consideram importante para a segurança. Isso garante que o ferrolho sempre se mova com as mesmas características, porque a arma, tendo partes móveis para ser precisa, essas partes móveis precisam voltar exatamente para onde estavam. Claro, é uma complicação mais trabalhosa e pode aumentar o custo, mas com certeza é um benefício para a precisão. Como, por exemplo, os proprietários de armas como a CZ Shadow ou as boas e velhas SIG 210 sabem perfeitamente. Para desmontá-la, precisamos remover a alavanca do hold open. Agora, a arma não nos diz claramente, evidentemente, o quanto devemos puxar para trás o ferrolho. O ponto onde o hold open se encaixa dentro da arma deve coincidir com este entalhe, que na verdade é o próprio encaixe do hold open. Então puxe o ferrolho para trás até ver esse entalhe alinhado com o ponto onde a alavanca do hold open está encaixada. Dessa forma será fácil tirá-lo para fora. Como podem ver, é exatamente aqui que ele deve sair. Não é algo particularmente complicado. Então, avançamos com o ferrolho e assim podemos separar o corpo da arma do conjunto ferrolho, cano e mola recuperadora. Nesse aspecto, a desmontagem é absolutamente clássica e conforme praticamente todos os sistemas Browning que conhecemos tão bem. Olhem de novo, como dá para ver muito bem aqui. Os trilhos de guia em todo o comprimento servem para controlar ao máximo o movimento do ferrolho, para que haja o máximo de precisão possível. Vamos rever mais uma vez o disparo da arma. Aliás, dá para ver bem também o mecanismo de desconexão. O mecanismo de disparo lembra muito o das Beretta 98. Se apertarmos o gatilho, o ferrolho quando se move,
porque como vocês podem ver, neste momento o gatilho não está desconectado, não há nada. Ao segurar o cão, o ferrolho, quando se move, pressiona o desconector para baixo e como vocês podem ver, o cão é engatilhado novamente. E só soltando o gatilho é possível disparar outro tiro. Isso faz com que a pistola dispare única e exclusivamente em modo semiautomático. Desmontar, obviamente, o ferrolho do resto é bastante simples, porque basta retirar a guia da mola com a respectiva mola recuperadora e podemos tirar o cano e separá-lo do ferrolho. Como vocês podem ver, aqui estamos lidando com o sistema Browning modificado. Este recorte lembra muito as Browning High Power ou as CZ-75. O que acho interessante é que os ressaltos de travamento são uma mistura de antigo e novo, onde as Colt 1911 têm 2 ressaltos no cano separados pela câmara. Aqui, a Bernardelli usa tanto um anel separado quanto a própria janela de ejeção como segundo ressalto de travamento. Por exemplo, encontramos ressaltos de travamento únicos desse tipo em armas como, por exemplo, as Glock, porque assim se aproveitam peças já existentes. Vale dizer que essa arma também foi projetada para calibres importantes como o .40 Smith e Comercial Wesson, então uma superfície extra de travamento nunca é demais. Como vocês podem ver, dá para ver muito bem, com a luz certa, até mesmo o raiamento do cano. O cano, como vocês podem ver, tem a rampa de alimentação, é o cano. A cinta Ramped tem a rampa de alimentação integrada para ajudar a guiar as munições do carregador até o próprio cano. No ferrolho, obviamente, encontramos os entalhes para os ressaltos de travamento, encontramos também a abertura do extrator. E algo muito importante, vocês sabem o quanto eu gosto, é a trava no percussor. Trava no percussor, que aliás é parte fundamental do mecanismo para desarmar o cão. Porque ao contrário, por exemplo, das Beretta 98, que tem uma parte do percussor separada, que é girada junto com a trava, aqui a trava, digamos, de desarme do cão, é bastante rudimentar. Porque o que a trava faz é, de fato, desarmar, ou seja, liberar o gatilho. Mas, no entanto, como eu não apertei o gatilho, não ativei a trava. AL. Está aqui porque ela se levanta quando eu aperto o gatilho. Para deixar o percussor passar, quando uso a trava, isso não acontece. Em poucas palavras, o percussor bate na sua trava. Muito rudimentar, entre aspas, como sistema, mas claramente muito eficaz. Isso é, na verdade, no que diz respeito à nossa desmontagem. Neste ponto, eu diria que podemos começar a remontar a arma, porque obviamente precisamos testá-la na linha. Pronto, remontamos a mola de recuperação. Assim podemos recolocar a arma nos seus trilhos. Recuamos. Espera, pronto, ela precisa encaixar. Depois, a estina aqui, vamos puxá-la um pouco para trás, ela encaixa perfeitamente. E a arma está pronta para uso. Vamos testá-la nas linhas de tiro do Clube Nacional de Tiro ao Alvo de Legnano. Aqui estamos testando esta. Bernardelli P1 do calibre maldito, o 40 Smith e Comercial Wesson. Estamos usando munições Geco de 165 Grid. Eu digo para vocês que, apesar de a distância parecer robusta, ela é surpreendentemente leve, como pistola. Colocamos nosso carregador, colocamos 10 tiros, puxamos o ferrolho e aqui estamos prontos para atirar. Me perdoem, mas a câmera tinha desligado. Ultimamente isso acontece com muita frequência, com a concussão do disparo, quando mantenho a arma muito perto da câmera. Perdoem ela. Já tem quase 10 anos, talvez esteja na hora de eu comprar uma nova, já estou enrolando há muito tempo. Vamos continuar. Ok. Então, primeiras sensações.
A arma, apesar do calibre .40 que eu não gosto, que considero desnecessariamente nervoso, mas sobre o motivo de eu não gostar do .40 Smith e Comercial Wesson. Já fiz um vídeo sobre isso onde falei bastante sobre isso. Os aparelhos de mira são muito bonitos, a pistola fica bem na mão, embora tenham duas coisas que me incomodam um pouco neste ponto. A empunhadura é muito quadrada, lembra muito os anos 90, é uma besteira, mas quando envolvo a mão, tenho a impressão de que não estou usando todo o dedo por causa desse formato quadrado. Mas como já disse 1000 vezes, lembrem-se que as minhas sensações são as minhas sensações. Temos mãos muito diferentes. A ergonomia de uma arma e como ela interage com a sua mão é fundamental. Mas pode ser diferente para cada um. Então isso sou eu dizendo, eu digo isso por mim, porque para o resto está ótimo. Algumas pessoas talvez gostem muito. Tem uma coisa no gatilho que me deixa um pouco incomodado, mas talvez mais. É uma questão de prática, no sentido de que ele tem o chamado colapso de retrocesso, ou seja, o movimento que o gatilho faz depois de disparar. Me parece bastante longo no sentido de que quando dispara, eu ainda sinto meu dedo enquanto a arma recua, pressionando. Talvez alguns gostem, não sei, vocês me pegaram desprevenido. Se isso é ajustável, muito provavelmente é, porque muitas vezes essas pistolas são facilmente ajustáveis ou por um armeiro, certas coisas desse tipo podem ser mudadas. Eu achei isso marginalmente incômodo. Para mim, por incrível que pareça, os gatilhos leves, porque um gatilho bastante leve nem me agrada tanto, eu prefiro um gatilho bem definido que eu tenha que superar com uma pressão. Uma certa convicção, relativa convicção, obviamente. Dispara e ainda está lá. Atiramos e tentamos de novo. A Bernardelli P1 é uma pistola bastante interessante porque foi feita por uma empresa que não fabrica mais essas armas. Por isso, não se encontram mais tantas peças de reposição, mas essas pistolas ainda circulam e muitas vezes têm um ótimo preço, para um desempenho totalmente bom, ou seja, qualidade e preço. Na verdade, elas estão, hoje em 2025, muito bem conservadas. São mais ou menos as mesmas conclusões que tirei ao falar do seu modelo anterior direto, a Bernardelli Prática, que esta segue logo após a Prática de 1994. E não tem muito mercado por essa razão, porque ao longo dos anos saíram modelos diferentes. Modelos que talvez para o atirador esportivo integrem diferentes ergonomias. Eles integram pequenos elementos de modularidade, como por exemplo dorsos intercambiáveis, a possibilidade de instalar uma ótica, miras ajustáveis e outras coisas. O mundo do tiro evoluiu um pouco. No entanto, pelo preço pelo qual essas pistolas são vendidas, são ótimas armas. Eu já vi, sendo vendida por aí até por 300 euros, sinceramente, por esse preço provavelmente é a melhor arma que você pode comprar. No que diz respeito ao tiro esportivo, é preciso se perguntar, obviamente, se o calibre é o ideal. O .40 Smith e Comercial Wesson está cada vez mais caindo em desuso. Há pessoas que ainda o defendem com unhas e dentes, que gostam do .40 Smith e Comercial Wesson, e eu defendo o direito deles de poderem dizer que gostam. No hospício. Talvez, obviamente, o 9 hoje faria um pouco mais de sentido. Existem muitas dessas armas que surgem, não se destacam como talvez os modelos mais famosos, mais interessantes, mais conhecidos, mas, no entanto, o fato de não terem brilhado na história não significa que sejam armas tão ruins assim. E a Bernardelli P1 certamente é um exemplo. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Como sempre, lembrem-se de que esses vídeos são feitos por vocês, vocês que me apoiam, vocês que me sugerem filmar essas armas. Como, por exemplo, hoje o TSN de Legnano. Sem a ajuda de pessoas como vocês, fazer o meu canal seria impossível.
Se quiserem me apoiar, considerem deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Eu garanto que isso ajuda demais. Se quiserem ajudar ainda mais, mas talvez não tenham armas de fogo para me oferecer, para eu testar, considerem comprar as camisetas do canal ou se tornarem membros. Isso dá acesso, por exemplo, a conteúdos exclusivos em primeira mão e apoia diretamente o canal. Porque eu garanto, tem gente que pensa, tem gente que acha que eu sou a Chiara Ferragni. Não se ganha porra nenhuma de dinheiro mostrando armas no YouTube. Acreditem! Perguntem para outros influenciadores dessa área e eles vão te dar exatamente a mesma resposta. Por hoje é isso e nós, como sempre, nos vemos na próxima.